Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade para lecionarmos mais esta lição. Estamos estudando então a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo. A lição de hoje, a lição número 6, a condição dos gentios sem Deus. Um tema importante, continuação da nossa aula passada, onde nós estudamos, podemos observar o estado da pessoa sem Deus e a posição que essa pessoa se encontra quando está sem Deus. Então, um estado de miserabilidade e uma posição de condenado diante de Deus, onde nosso Senhor Jesus Cristo vem reverter toda a situação. Então, a aula de hoje é uma continuação, a situação dos gentios, a condição dos gentios sem Deus. Então, em primeira instância, devemos observar, quem são os gentios? O que significa essa palavra, Então, se entendia que os gentios é todo outro que não o judeu. Esse é o gentio. A palavra, a etimologia da palavra, significa clã ou família, Então, no pós-dilúvio, no ajuntamento ali na Torre de Babel, encontravam ali, aquelas eram as gentes, Então as famílias ali presentes. E dada a sua revolta, sua rebelião contra Deus, e foram dispersos em língua, então as gentes foram dispersas pelo mundo. Então daí surgiram os gentios. Então todo outro que não judeu, porque todos são gentios, são as famílias e os clãs da terra, proveniente de uma fonte única que é Adão. Então, todos são gentios, até o momento que Deus levanta Abraão para fazer a diferença e mostrar a diferença entre o santo e o profano e começar a ensinar às nações, os gentios, as coisas. Então, aqui se inicia uma história da redenção. E qual é o tema? Os gentios não estavam participando dessa história, porque nós vamos falar de promessa, apontamento para o Messias, o Salvador. Então eles estavam alienados ou alheios a todas essas coisas, essas promessas, a história verdadeira e real da redenção. Então essa história já tinha se iniciado e eles alheios, percorrendo um caminho sem esperança. Então esse é o tema da nossa lição. Então todos se encontravam nessa posição ou condição de gentios, Então Deus vai fazer uma aliança com Abraão, que nós vamos ver na nossa lição, e começa a dispensar as coisas concernentes a Deus para as nações gentílicas. Então essa é uma consideração da nossa lição. O nosso primeiro tópico da lição vai chamar a atenção a questão da circuncisão, que é um sinal ou um símbolo da aliança feita com Abraão. Nós vamos ver isso. Mais tarde, Paulo vai designar 3 povos, Ele vai falar dos judeus, dos gentios e da igreja, Então ele vai elencar, está lá em Coríntios, 1 Coríntios 10:32, depois vocês leiam. No nosso caso aqui, então, vamos lá, chamados em circuncisão. O tópico 1 vai falar o conceito da circuncisão. 2, o significado religioso dessa circuncisão. 3, a circuncisão do coração. E 4, a circuncisão na nova aliança. Então é um tema bastante complexo e profundo a respeito de toda essa simbologia da circuncisão, que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a santidade que a pessoa deveria estar diante da pessoa de Cristo. Então vamos lá, no primeiro tópico, o conceito de circuncisão, que vale destacar aqui, segundo o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista. Então ele diz assim: era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 17. Depois abaixo ele diz, quem tem a revista acompanhar, eu não estou lendo toda a revista, só destaquei alguns pontos para redimir o tempo, tá? Então mais abaixo ele vai falar: a circuncisão
tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então vai começar uma distinção entre os povos através da circuncisão, um sinal ou um símbolo. Vamos dar uma definição mais técnica a respeito da circuncisão? Sim, o povo abraâmico estava vinculado bem de perto ao símbolo da circuncisão, o que era com efeito a eliminação da natureza carnal, apontando para o propósito ético de Deus, separando a nação israelita para si mesmo. Parte do destino do homem é que seja transformado moralmente para que finalmente venha a participar das perfeições morais da natureza divina, mediante a presença habitadora do Espírito Santo no íntimo do crente. Também ele continua, o pacto abraâmico, pois prometia a inauguração de uma nova nação, uma nação santa, para a qual Deus pudesse revelar os seus caminhos, e através do qual pudesse enviar o seu Messias, ou ungido. Então veja aqui, a questão da circuncisão. Alguns povos da antiguidade já praticavam a circuncisão. Os egípcios, por exemplo, mas ali tinha um caráter, vamos dizer, sanitário ou médico, né? Não tinha essa característica religiosa curada com Abraão, né? Apontando para um caminho progressivo de santidade. Então aqui já temos uma diferença. Então havia já povos que se circuncidavam, né? Mas por questões, então vamos dizer, uma expressão mais moderna, por questões médicas, né? De infecções que aconteciam na época. Agora vale nós destacarmos essa experiência dos gentios e a inauguração, então, de um povo que iria mostrar as coisas espirituais para as demais nações, ou para os clãs ou as famílias, ou enfim, os gentios. Então, observe como é importante esse texto aqui de Josué 24, verso 2, que diz assim: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então vejam, todos eram gentios, e a misericórdia de Deus então vai elencar um homem, escolher um homem, né, para que dele fosse proveniente a descendência santa, né, então que pudesse dali vir a raiz messiânica, Abraão, né. Então a misericórdia, o homem não tem participação nisso. A misericórdia de Deus escolhe o homem para prestar um serviço para as demais, né? Para os demais, para os gentios em geral. Então veja, esse texto fica muito claro que todos então estavam numa condição de miserabilidade e numa posição de condenado. E foi tirado então. Então essa questão do Abraão. Veja também, agora a diferença que vai acontecer. Então mais tarde na lei vai ser pronunciada. Lá em Êxodo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis no reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui já uma característica de santidade, de separação, né? É uma expressão hebraica do Tahar de pureza e a limpeza, né? Então se colocar puro diante de Deus. Precisava, então Israel seria o dispenseiro do reino de Deus, dispensar as informações, o contexto espiritual ao povo gentil. Então veja, já havia desde a eternidade um plano para a salvação dos gentios também, mas eles estavam alheios, eles não conheciam. Então Deus revelou a Abraão em primeira instância e mais tarde a lei para que todos pudessem ter o conhecimento das coisas de Deus. Então vamos lá. Tópicos aqui importantes que eu separei. A questão da condição. Então, os gentios alheios quanto ao advento do Messias, né? Então você não estava na comunidade
comunidade judaica, você não estava ouvindo falar sobre um Messias. Então você estava alheio a isso. Essa expressão é muito utilizada, alienado, aquele que está sem conhecimento, né? Está sem conhecimento de determinado fato. Então os gentios, ao advento do Messias, estavam separados da comunidade de Israel, então por isso denominados gentios. Então agora nós tínhamos os Israel e os gentios. Por isso eu falei todo outro que não judeu. 3. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Uma terra, um sacerdócio e um rei. Então vejam, eram estranhos às alianças da promessa. Estava acontecendo uma história da redenção e eles eram estranhos a essa história, né? Não sabiam disso. 4. Eles não tinham esperança, alienados que estavam contra o Salvador. Sem esperança. Então, há uma angústia do dia a dia, o medo do porvir, porque não tinha esperança a despeito de um Salvador. Então veja, é uma condição de miserável mesmo. E 5. Eles estavam sem Deus no mundo. Embora os gentios tivessem muitos deuses, não reconheciam o verdadeiro Deus. Então aqui é um aspecto grave, né? Adoravam a outros deuses, deuses falsos. Então vamos destacar mais aqui a questão da circuncisão. Conforme o dicionário Wycliffe diz assim, para os judeus, a circuncisão é um dos mais importantes dos seus 613 anos, geralmente interpretado como sinal do pacto entre Deus e a nação de Israel, e por conseguinte, indispensável como sinal característico de que alguém pertence a essa comunidade. Então aqui implantado um sinal, né? Vamos ver uma passagem a respeito disso? Gênesis 17, do versos 10 ao 14, diz assim: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, depois de ti. O homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, ou nascido na casa, ou comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, a alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então ele fala de um caráter perpétuo, né? Caráter perpétuo, até que a pessoa morra. É para sempre, né? Então, o perpétuo não é algo que é eterno, mas é até que a pessoa morra, até o fim dos seus dias. Então, caráter perpétuo é para sempre. A aliança é para sempre, com cada um, né? Então, veja aqui, essas são as considerações a respeito da circuncisão. Então, vamos lá, vamos para o tópico, o subtópico 2. Então, vai dizer o significado religioso da circuncisão. Eu também separei um trechinho do nosso comentarista, e ele diz assim: seu significado religioso apontava para a santificação. Então, esse sinal, né, essa aliança, então separando um povo, como nós lemos no texto de Êxodo, então separando um povo para a santificação, para promover progressivamente uma santificação. E esses teriam que passar para os demais. Quem são os demais? Os gentios, né? Porque outrora eram gentios também. Veja lá o texto que nós lemos em Josué, tá? Isso é bem importante. Então haverá nessa simbologia, nesse sinal, nessa aliança, um caráter progressivo também que Paulo vai nos ensinar nas suas cartas. Então separei aqui também para lermos. Primeiro, separado espiritualmente. Então uma condição agora de Israel, separado espiritualmente. Não era algo totalmente novo naquele período, como eu falei. Alguns povos praticavam já a circuncisão, mas não tinha esse caráter de ligação ou de aliança com Deus. Então aqui está promulgada
esse caráter religioso do sinal da circuncisão, tá? Isso é bem importante. Então é como nós lemos lá em Gênesis 17:11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Este é o sinal externo da aliança. Outro tópico, mas o significado religioso, então, aplicado a ela, foi inteiramente novo. Essa é a diferença, então, dos outros, que praticavam nesse caráter médico, né? Para evitar infecções. Os egípcios tinham ciência disso e praticavam, mas não tinha essa conexão, essa ligação com Deus, tá? Então, veja um texto importante, Atos 7:8. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaac. Oitavo dia, Isaac a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Caráter perpétuo, tá? Então vai passando aí. Outro texto importante, Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, esse sinal era tão importante que sabemos que os judeus guardavam o sábado, mas se o oitavo dia do infante ou do bebê nascido fosse no sábado, praticava o rito da circuncisão. Estava nos 603 preceitos lá.